Encontre as dimensões de um retângulo com área de 1000 metros quadrados, cujo perímetro seja o menor possível. Então, nós vamos ter um retângulo com base B e altura H, cuja a área B vezes H é igual a 1000 metros quadrados. E nós queremos encontrar os menores valores possíveis dessas incógnitas para que o perímetro seja o menor possível. Então, aqui dessa equação, você pode isolar o B ou o H. E eu escolhi isolar o B. Então, você vai ter B é igual a 1000 sobre H. E, pegando a fórmula do perímetro P é igual a 2B mais 2H, você pode substituir o B que acabamos de encontrar. Então, vamos ter a seguinte equação. P é igual a 2000 sobre H mais 2B. Fazendo o MMC, teremos 2H ao quadrado mais 2000 sobre H. E como faremos com que este H seja o menor possível? Simplesmente derivamos esta equação. Então, teremos 4H ao quadrado menos 2H ao quadrado menos 2000 sobre H ao quadrado, usando a regra da divisão. E se for simplificar, teremos 2H ao quadrado menos 2000 sobre H ao quadrado. Para termos um ponto crítico, ponto mínimo ou ponto máximo, nós temos que zerar esta derivada. E ela só será zero quando o numerador for zero. Então, 2H ao quadrado menos 2000 igual a zero, teremos H ao quadrado igual a 1000. Então, H deve ser 10 raiz de 10, para ser um ponto mínimo ou máximo. E como eu quero o ponto mínimo, eu tenho que verificar se realmente é um ponto mínimo. Então, verificando se é um ponto mínimo, eu pego um intervalo de menos infinito até 10 raiz de 10 até mais infinito. E substituo na primeira derivada. Pois bem, no primeiro intervalo, teremos valores negativos na primeira derivada. Então, a nossa função vai decrescer. Enquanto que no segundo intervalo teremos valores positivos, a nossa função irá crescer. Logo, você percebe que isto é um ponto mínimo, pois ele decresceu o máximo que ele pôde. Então, H 10 raiz de 10 realmente é um ponto mínimo. Logo, substituindo na nossa primeira equação que encontramos, B deve ser 1000 sobre 10 raiz de 10, logo, B também deve ser 10 raiz de 10. Então, B deve ter 10 raiz de 10 metros e H deve ter 10 raiz de 10 metros, para que o perímetro P seja o menor possível. Questão 61. Seja g de x igual a f de e elevado a 2x, supondo que a derivada de f no ponto 1 é igual a 2, calcule a derivada de g no ponto 0. Então, primeiramente, vamos derivar esta função, g de x, e teremos a seguinte derivada. Derivada de g de x é igual a derivada de f, e elevado a 2x, e pela regra da cadeia, vamos multiplicar por essa derivada. Então, essa derivada será e de x vezes 2. Agora que temos nossa derivada, vamos simplesmente substituir x por zero. Então, derivada de g no ponto 0 será f de e elevado a 2 vezes 0, vezes e elevado a 0, vezes 2. E elevado a 0 nos dará 1. Então, teremos derivada de f no ponto 1 vezes 1 vezes 2. E aqui nós usaremos aquela informação que ele nos deu no começo, de que a derivada de f no ponto 1 é igual a 2. Logo, substituindo, você vê que a derivada de g no ponto 0 vai ser 2 vezes 1 vezes 2, que é igual a 4. Questão 82. Esboce f de x igual a 2x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então, se queremos esboçar o gráfico de uma função, a primeira coisa que fazemos é determinar o domínio de f de x. Para esta função estar em seu domínio, percebemos que não podemos ter uma divisão por zero. Então, este denominador não pode ser zero. Logo, x ao quadrado menos 1 diferente de zero. Então, x deve ser diferente de 1 e x deve ser diferente de menos 1. Então, você pode supor que o domínio
vai ser intervalo aberto de menos infinito até menos 1, unido com intervalo aberto de menos 1 até 1, unido com intervalo aberto de 1 até mais infinito. E em segundo lugar, nós faremos a intersecção com o eixo y e com o eixo x. Quando temos a intersecção com o eixo y, significa que o x vai ser igual a zero. Se você substituir x por zero na nossa função, y vai ser igual a 1. Então, quando y é igual a 1, x é igual a zero. E a intersecção com o eixo x significa que o y vai ser igual a zero. Igualando a nossa função a zero, teremos que o numerador deve ser zero para termos zero, porque aqui não pode dar zero. Então, 2x menos 1 é igual a zero, logo, x é igual a 1 sobre 2. Eu estou marcando o x com cores diferentes para depois ser mais fácil encontrar os intervalos do nosso gráfico. E em terceiro lugar, nós vamos encontrar os pontos críticos, ou seja, os possíveis pontos críticos, que serão nossos possíveis máximos e mínimos. E como faremos isso? Vamos pegar a nossa função e vamos derivar. Você deriva, você chega neste resultado a partir da regra da divisão. E quando você simplifica, simplificando, você chega nesta expressão. E para encontrar os pontos críticos, você deve igualar esta função igual a zero. Só vamos ter zero se o nosso numerador for igual a zero. Logo, menos 2x ao quadrado mais 2x menos 2 é igual a zero. Fazendo o delta, usando a função quadrática, você percebe que o delta vai dar negativo. Logo, não vamos ter raízes reais. Porém, quando esta derivada não existe, também podemos ter pontos críticos. Então, quando ela não existe? Quando tivermos divisão por zero. Ou seja, quando o nosso denominador for zero. Então, x deve ser igual a 1 e x deve ser igual a menos 1. E esses são os nossos possíveis pontos críticos. Porém, e esses podem ser considerados nossos possíveis pontos críticos. Porém, no começo a gente percebeu que 1 e menos 1 não estão no domínio de f de x. Logo, não serão pontos críticos. Então, isso é descartável. Em quarto lugar, nós vamos encontrar os pontos de inflexão. E, para isso, precisamos derivar a nossa primeira derivada. Derivando-a, você encontra esta derivada, usando a regra da divisão. E, depois de simplificar bastante, você pode chegar nesta expressão. E para encontrar os pontos de inflexão, temos que zerar a nossa segunda derivada. E quando é zero? Quando o nosso numerador é zero. Então, 2 vezes 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 6x menos 1 deve ser igual a zero. Eu não consegui achar a partir dos meus métodos. Porém, se você for usar uma calculadora pela internet, você chega neste valor aproximado de x. Mas como é um número irracional, eu acho melhor não usar no nosso gráfico, porque pode ficar um pouco confuso achar os intervalos. E em quinto, vamos achar as nossas assíntotas horizontais e assíntotas verticais. A assíntota horizontal você vai ter o limite, aqui é x tendendo a infinito. O limite da nossa função, 2x menos 1, x ao quadrado menos 1, x tendendo ao infinito. Dividindo pelo grau maior do denominador, teremos a seguinte expressão. Aqui você percebe que vai dar zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar 1 e aqui vai dar zero. Então, você vai ter 0 sobre 1, que é igual a zero. Então, y é igual a zero é uma assíntota horizontal. Já as assíntotas verticais, nós usamos justamente aqueles valores em que nosso denominador será igual a zero. Então, x tendendo a menos 1 pela esquerda, nos dará o seguinte valor. Aqui teremos menos 1, um valor menor que menos 1, menos 1. Então, você terá um número negativo aqui. Logo, teremos menos infinito. Enquanto que limite de x tendendo a menos 1 pela direita,
aqui você terá um valor positivo, pois é maior que menos 1. Então, a gente terá mais infinito. E limite agora para x igual a 1. Limite de x tendendo a 1 pela direita, novamente, teremos o valor maior que 1. Maior que 1 menos 1 dará um valor positivo, ou seja, mais infinito. E limite de x tendendo a 1 pela esquerda, teremos um valor menor que 1, logo teremos menos infinito. E agora, em sexto lugar, montaremos a nossa tabela com todos os nossos x que encontramos, que são relevantes durante esses processos. E colocaremos f', f duas linhas e f de x. Então, escolhemos valores arbitrários para cada intervalo e percebemos que, quando temos valores negativos na primeira derivada, teremos uma função decrescente. E você percebe que, para todos os intervalos, a nossa função é decrescente. Enquanto que, na nossa segunda derivada, quando temos valores negativos, teremos concavidade para baixo e valores positivos com concavidade para cima. Então, aqui, entre menos infinito até menos 1, vamos ter concavidade para baixo, menos 1 até 0, concavidade para cima, 0 até 1 sobre 2, concavidade para baixo, 1 sobre 2 até 1, concavidade para baixo, e 1 até mais infinito, concavidade para cima. Então, você percebe que, como no ponto menos 1, a nossa concavidade muda de sinal, assim como no ponto 1, menos 1 e 1 são pontos de inflexão. E em f de x, menos 1 e 1 são assíntotas verticais, e neste intervalo teremos menos infinito, aqui mais infinito, menos infinito e mais infinito. E 1 sobre 2 é a nossa raiz. Então, com todas essas informações, você pode finalmente esboçar o seu gráfico. O meu ficou assim, não ficou muito bonito. Aqui temos as assíntotas verticais, as nossas intersecções com o eixo Y e com o eixo X. E você traça a partir do decrescimento ou crescimento da função e da concavidade. E a assíntota horizontal Y igual a 0. Questão 150. Encontre um ponto sobre a curva x mais y ao quadrado igual a 0 que esteja mais próximo do ponto 0, menos 3. Bom, podemos ver que nesta equação a gente pode isolar o x. Então, x vai ser igual a menos y ao quadrado. E da fórmula de distância, temos que distância é igual a raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Bom, o x0 e o y0 ele já nos deu, que é o ponto 0, menos 3. E da curva, como isolamos o x, podemos supor que x é igual a menos y ao quadrado e y. Substituindo, teremos a seguinte forma. Menos y ao quadrado menos 0 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado. Bom, aqui teremos y elevado a 4. Fazendo o produto notável, teremos y ao quadrado mais 6y mais 9. E agora, o que faremos para que este y seja o menor possível? Basta derivarmos essa expressão. Logo, a derivada de d será 1 vezes 4y ao cubo mais 2y mais 6 sobre 2 raiz de y ao quadrado, y elevado a 4 mais y ao quadrado mais 6y mais 9, usando a regra da cadeia. Então, você chega a essa seguinte expressão. E, para encontrarmos os pontos críticos, ou seja, mínimos ou máximos, esta primeira derivada tem que ser igual a 0. E para ser igual a 0, basta nosso numerador ser igual a 0. Logo, 4y ao cubo mais 2y mais 6 deve ser igual a 0. Para achar a raiz, eu fiz por Briot-Ruffini, que nos diz que a divisão deste número por esse nos dará as possíveis raízes, ou seja, as possíveis raízes serão os divisores dessa divisão, ou seja, 6 sobre 4 é igual a 3 sobre 2. Logo, as possíveis raízes são
os divisores de 3 sobre 2, que é igual a 1, menos 1, 3 sobre 2, menos 3 sobre 2. E você tem que testar 1 por 1. Quando você testa 1 por 1, você percebe que menos 1 é uma raiz. Colocando nesse sistema, eu não sei o nome, mas é esse sistema, você faz o seguinte processo: abaixa o 4, multiplica por menos 1, que dá menos 4, soma com 0, que dá menos 4, multiplica menos 4 por menos 1, que dá 4, soma com 2, que dá 6, multiplica por menos 1, que dá menos 6, soma com 6, que dá 0. Por ter dado 0 aqui, percebemos que realmente é uma raiz. E agora nós não temos mais uma equação de terceiro grau, mas sim de segundo grau. Então, teremos, aqui faltou um 4, teremos 4x² menos 4x mais 6. Pela fórmula quadrática, você percebe que o delta vai ser menor que 0. Logo, não há raízes reais para essa expressão. Então, você pode supor que menos 1 é a única raiz real. Então, como você sabe que esse y realmente vai ser o menor possível? Você verifica montando uma tabela com intervalos de menos infinito até menos 1 até mais infinito, e substitui na sua primeira derivada. Bom, neste intervalo temos valores negativos e nesse intervalo temos valores positivos. Logo, você percebe que como ela decresce e cresce novamente, é um ponto mínimo. Então, realmente achamos o menor valor possível para y. Sendo y igual a menos 1, nosso x, substituindo naquela forma que nós isolamos, nosso x será menos 1 vezes menos 1 ao quadrado, que nos dará menos 1. Logo, o ponto menos 1 é o ponto da curva y ao quadrado mais x igual a 0, de menor distância do ponto 0, menos 3.